Olá, meus queridos, mais uma vez de volta para darmos continuidade a mais uma lição nessa série com o tema Vida Abundante. Essa é a quarta e última lição nesta série e nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante: usando o tempo sabiamente. Nosso texto base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 9. Está escrito: Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia e bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. De acordo com o texto, percebemos nas palavras do apóstolo Paulo que há uma necessidade de sábio uso do tempo. Paulo era tão cuidadoso no uso do seu tempo, como também era cuidadoso na administração de talentos, dinheiro e relacionamentos. Essa é uma característica fantástica que Paulo tem e que, obviamente, todo líder precisa ter: saber administrar sabiamente o tempo. Tanto é verdade que em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, Paulo faz uma recomendação: Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja você na perspectiva de Paulo que desperdiçar o tempo é uma falta de sabedoria na prática da mordomia cristã. Significa que não podemos usar mal o tempo e nem perder as boas oportunidades que o tempo e a vida nos proporciona. Isso cabe uma pergunta: como você tem administrado o seu tempo? Como você tem organizado o seu tempo? Você tem feito isso sabiamente? Detalhe: eu estou fazendo essas indagações porque Paulo informa que a igreja de Coríntios, que estava, por sinal, sobre os seus planos de sua futura viagem para visitar a igreja, ele faz planos, mas reconhece que eles só se realizarão se Deus o permitir. Você vai notar isso no verso 7 do capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. Todo o plano precisa estar debaixo da direção de Deus. É isso que Paulo está mostrando. Isso concorda com o que Tiago ensina. Está lá no capítulo 4, verso 13 ao 17. Aliás, Paulo e Tiago nos ensina a nos prevenir contra o pecado da presunção. Se você perguntar para mim o que é pecado da presunção, é o erro de presumir o futuro, o tempo, o amanhã, sem considerar Deus. Então, cuidado. Precisamos administrar o tempo colocando os nossos planos debaixo da soberana vontade de Deus. Sobre o pecado da presunção, devo dizer, há dois extremos. O primeiro é não fazer planos, e muita gente comete esse erro. E o segundo é fazer planos sem submetê-los à direção de Deus. Olha só o que Tiago vai dizer exatamente no capítulo 4, verso 13. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã.
O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, dá para você notar, Tiago está exortando a igreja a ter cuidado com o pecado da presunção. Agora, a pergunta que devíamos fazer é: como nos proteger do pecado da presunção? Como é que a gente pode evitar o pecado de presumir o futuro sem levar em consideração Deus? Deixa eu começar dizendo para você algo. Presumir é decidir ou decidir sem considerar Deus. Por isso, a única maneira de nós nos protegermos do pecado da presunção é, primeiro, tendo consciência da nossa ignorância, conforme está em Tiago 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, diz a palavra de Deus. Somos ignorantes, o futuro não nos pertence. Então a primeira coisa é, tendo consciência da nossa ignorância. O futuro e o amanhã não está em nossas mãos. Segundo, tendo consciência da nossa fragilidade, conforme Tiago 4, verso 14, parte B. Ora, somos limitados, somos frágeis. Olha o que diz Tiago. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem de nós podemos garantir que amanhã estaremos aqui? Quem de nós exercemos governo sobre a nossa vida? Ninguém. Então precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Mas em terceiro lugar, se nós queremos nos prevenir contra o pecado da presunção, precisamos ter plena consciência da nossa total dependência de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 15. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Dá para você notar? É só se Deus quiser. Por isso, você líder, no exercício da sua liderança, deve ter o cuidado de não presumir o futuro sem considerar Deus, tendo essas atitudes e instruindo os seus liderados a não cair nesse pecado. Agora, quais são os pecados e os grandes perigos de presumir em relação ao tempo? Eu vou apontar para você alguns. Primeiro, o colocar em nossas próprias mãos o nosso destino. Tiago vai apontar isso no verso 16. Olha o que ele diz. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Dá para você notar? Colocar o nosso destino em nossas próprias mãos é sentenciar o nosso fracasso. Cuidado, você como líder não pode cair nessa malha, não pode cometer esse erro. Mas em segundo lugar, a ignorância quanto ao propósito de Deus. Está no verso 17, ainda do capítulo 4 de Tiago. Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em outras palavras, nós não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Se não sabemos, por que presumir o futuro sem primeiro considerar Deus? Seus planos devem ser elaborados, planejados, arquitetados. Eles devem ser estabelecidos, mas, sobretudo, sempre levando em consideração a soberana vontade de Deus e seus propósitos. Nesse particular, eu faço uma observação prática. A vida humana não está no controle humano. Isso porque nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Ora, Mateus 6, 27 diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Portanto, devemos procurar bem saber quais são os planos e, sobretudo, o propósito de Deus para a nossa vida. A vida humana está sob o controle divino
E diante dessa verdade absoluta, Tiago nos ensina alguns princípios que envolvem exatamente como administrar o tempo. E nesse particular, tanto Tiago quanto Paulo estão em perfeita harmonia. Olha o que Tiago diz: se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, compraremos. Se Deus quiser, ganharemos. Nesse sentido, tudo o que nós somos e o que ainda haveremos de ser, nossas conquistas, nossos planos, nossos méritos, somente poderão ser realizados com a permissão de Deus. Ninguém conseguirá ir a lugar nenhum se primeiro Deus não permitir. Olha o que diz Provérbios 19, verso 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito de Deus é que permanecerá. Olha o que diz Provérbios 16, 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Dessa forma, tanto Paulo quanto Tiago está nos advertindo contra o pecado da presunção e, ao mesmo tempo, nos ensinando como lidar com o fator tempo. Isso porque já dizia o grande sábio em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Portanto, irmão, escute isso. Você líder, atente para essa observação. Liderados, ouçam o que eu vou dizer. A questão mais importante a ser considerada sobre a mordomia do tempo e a usá-lo sabiamente é que o tempo não pertence a nós mesmos. Somos apenas administradores desta vida e somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos com o nosso tempo e, sobretudo, com a nossa vida. Por isso eu pergunto, o que você tem feito do seu tempo? Aliás, vou melhorar a pergunta. Quais os elementos que consomem o seu tempo? Quem tem primazia na sua vida e o seu tempo é maior dedicado? Reflita sobre isso. Essa é uma verdade profunda que muitas vezes nós perdemos de vista. Nos esquecemos que o nosso papel no uso do tempo não é ser dono ou senhor, mas apenas administradores, fazendo bom uso do tempo para a glória de Deus. Lembre-se, foi Deus quem nos deu essa vida e a Ele pertence a vida. Não temos a liberdade de fazer qualquer coisa que quisermos com o nosso tempo. Assim como Ele nos confiou a administrar dinheiro, talento para a sua glória, devemos também ter cuidado em administrar como mordomos nosso tempo sabiamente. Por isso, vamos responder pelo que fazemos diante dele. O tempo é, de fato, um dos bens mais preciosos que possuímos. Na verdade, é a moeda mais cara do mercado. E desperdiçá-lo é uma consumada insensatez. Se observares, o tempo é tão importante que o dinheiro perdido pode ser recuperado, mas o tempo perdido jamais será recuperado. O tempo é a moeda tão nobre que a Bíblia nos ensina a remir o tempo, pois os dias são maus. Por isso, eu vou te dar alguns princípios. Nós devemos buscar as prioridades do reino, administrando bem o tempo. Devemos aprender a discernir coisas importantes das coisas urgentes. Há muitas coisas urgentes, mas as importantes são mais importantes ainda. E em terceiro lugar, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas básicas da vida nos serão acrescentadas. O tempo é excepcional. Por isso, a minha pergunta para você, como você tem administrado o tempo? É interessante quando a gente para analisar sobre o tempo. Porque a Bíblia, ao definir sobre o tempo, usa diversos termos que definem o tempo em várias perspectivas. Aliás, na Bíblia, tempo é uma série ininterrupta e eterna de instantes. É uma medida arbitrária de duração das coisas ou época determinada. É também a duração dos fatos que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos.
Nesse sentido, a palavra tempo em si poderá ter significados variados, dependendo do contexto que é empregado. O tempo na Bíblia e na teologia tem várias definições. Não vou fazer aqui essas definições, mas a grande verdade é que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus é indefinido, é o kairos, e o tempo do homem é o cromos. Por isso precisamos administrar bem o tempo. E aí vou dizer para você, nós prestaremos conta do tempo. E nesse sentido precisamos ter cuidado com a maneira como administramos o tempo. Há muitas pessoas que fazem mau uso do tempo e usam o tempo de maneira negativa. Sobre isso a Bíblia faz advertências. 2 Timóteo 2,16. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso tem a ver com o tempo. É gastar o tempo falando coisas desnecessárias. Olha o que diz Tiago 5, 8 e 9. Sede vós também pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Está dizendo que você precisa saber lidar com o tempo. Olha Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for de boa fama para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Está dizendo que você precisa saber usar no tempo as palavras de maneira correta. Portanto, o tempo não volta e ele é tão importante que cada minuto perdido é um tempo desperdiçado e irrecuperável. Cuidado! Nós precisamos administrar cada minuto da vida, porque cada minuto de vida nunca mais é sempre menos. Cuidado! Como é que você tem administrado o tempo? Sabe qual é meu conselho para você? Planeje o seu tempo. Procure remir o tempo. Tenha tempo para Deus. Por isso, seja sábio no uso do tempo. Eu vou findar contando uma história para você. Ela tem um fundo de verdade e nela você vai se identificar. Essa história é dividida em capítulos e eu vou dizer para você. O primeiro capítulo narra que quando ele era criança, quiseram ensiná-lo a orar a Deus. Mas alguém diz, é muito cedo para pensar em Deus. Quem sabe quando crescer um pouco. O segundo capítulo diz que quando ele virou menino cheio de saúde, pensaram em mandá-lo para uma escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus e entender as verdades divinas. Mas logo alguém disse, é muito pequeno para pensar em Deus. Deixa se tornar mais adulto. O terceiro capítulo diz que quando ele era jovem, recebeu um convite para um encontro de jovens na igreja. Porém, ele estava bastante entretido com sua namorada, paixão da sua mocidade. E ele então respondeu, estou muito apaixonado para pensar em Deus agora. Vou deixar para frente. O quarto capítulo é mais interessante. Quando ele era um homem já feito, casado e bem-sucedido nos negócios, sua esposa suplicava-lhe que fosse à igreja com ela. Ele sempre respondia, estou muito ocupado com os negócios para ir à igreja e cultuar a Deus. O quinto capítulo diz que uma vez que ele já estava desocupado dos negócios, então convidaram-no para participar de uma programação especial sobre a Páscoa e juntos celebrar o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Ele, porém, respondeu, estou muito preocupado para poder pensar em Cristo e seus sacrifícios. Aí vem o sexto capítulo. Quando ele já era bem idoso, quiseram levar um pastor até a sua casa para uma visita. Mas os netos disseram, está muito velho para ouvir sobre Deus. E aí vem o último capítulo, 7. Quando ele morreu, estava sendo levado ao cemitério, Satanás apareceu, sorriu
maldosamente no rosto dele e diz: agora sim, é muito tarde para você pensar em Deus. Por isso a minha pergunta: como você tem usado o seu tempo? Tem feito bom uso das boas oportunidades que o cotidiano te oferece para promover a glória de Deus, crescer e influenciar pessoas? Você, líder, precisa ser sábio no uso do seu tempo e assim usar o tempo para influenciar outras pessoas. Deus te abençoe. E aqui nós concluímos essa quarta lição que finda a série Como Usar o Tempo Sabiamente.